Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, tá? Hoje o assunto vai ser muito importante, equivalente de Thevenin e Norton. A gente vai usar isso para sempre, tá? Durante o curso inteiro, então é importante que vocês prestem bastante atenção. Vou tentar ser o máximo claro e sucinto nessa explicação, para não ficar muito enrolado, beleza? O primeiro que a gente vai começar falando é o equivalente de Thevenin, tá? O equivalente de Thevenin é a representação de um circuito maior reduzido a um circuito equivalente, que é uma fonte de tensão em série com uma resistência. A gente vai ver mais pra frente que o equivalente de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência aqui, tá bom? Vamos atentar às seguintes características desse circuito. Perceba que em vazio, ou seja, com essas terminais desconectados, aqui não tem corrente e a tensão aqui nos terminais é V Thevenin, ok? Perceba agora também que, se eu aplicar um curto-circuito aqui nos terminais, a corrente aqui vai ser ICC, que eu vou chamar de corrente de curto-circuito, e a tensão aqui vai ser 0 volts, ok? Perceba, se aqui a corrente é ICC, essa corrente vai ser dada da seguinte forma. Vamos fazer aqui a análise de malhas. ICC. V Thevenin vai ser igual aqui a queda de tensão. Vai ser V Thevenin. E V Thevenin vai ser igual a R Thevenin vezes ICC. Então eu vou dizer que R de Thevenin vai ser dado por V Thevenin dividido por ICC. Ou seja, se a gente... Vamos supor agora o seguinte. Esse circuito é um circuito desconhecido. Eu não sei o que há dentro dele. Eu só tenho os terminais aqui para fora. Se eu achar a tensão aqui, V Thevenin, que é a tensão em aberto, e depois achar a corrente de curto-circuito, ICC, após isso, eu posso dizer que o equivalente de Thevenin desse circuito é dado aqui a tensão em aberto que eu achei, e aqui é de Thevenin, que eu vou encontrar por V Thevenin e ICC, que eu também achei. Ou seja, eu posso ter um circuito desconhecido e ao fazer algumas determinadas análises, eu posso descrever um equivalente desse circuito que apresente as mesmas características que esse circuito na saída. Ou seja, se esse circuito que eu estiver estudando for um circuito linear e eu fizer essas análises, eu posso garantir que o equivalente que eu encontrei vai preservar as características de saída desse circuito. Vamos colocar isso em prática. Por exemplo, eu tenho aqui um circuito que é desconhecido, tá bom? E eu acho aqui a tensão dele. Vamos supor que a tensão dele é 10 volts. A tensão dele em aberto, 10 volts. E depois eu venho, aí eu coloco aqui um amperímetro agora, e acho aqui que a corrente dele é 5 amperes. Então eu posso dizer que o equivalente de Thevenin dele é tensão aberta 10 volts, e a resistência de Thevenin vai ser dada por 10 dividido pela corrente de curto-circuito, ou seja, 2 ohms. Então, esse aqui vai ser o equivalente de Thevenin desse circuito desconhecido. Eu não sei como é esse circuito desconhecido aqui dentro, mas eu sei que esse equivalente aqui apresenta o mesmo comportamento da saída desse circuito aqui, ok? Agora a gente vai falar sobre o equivalente de Norton. Ele tem princípios muito parecidos com o equivalente de Thevenin. Perceba aqui por esse circuito que esse circuito equivalente é o de uma fonte de corrente em paralelo com a resistência de Thevenin. Perceba, se eu quiser saber a tensão em aberto aqui, VA, perceba que aqui não vai ter corrente, e aqui toda a corrente vai passar por aqui. E de Norton, então VA vai ser igual a R de Thevenin vezes I de Norton. Agora, se eu aplicar um curto-circuito aqui nos terminais dessa fonte, perceba que nenhuma corrente vai passar por aqui, porque essa resistência é finita e essa aqui é zero, e toda a corrente aqui que vai passar é o I de Norton. Perceba, aqui a saída, se a gente for comparar essa fonte aqui com essa daqui de cima, a corrente que vai passar aqui é o ICC, e aqui é o I de Norton. Então, se eu quiser que a fonte de Thevenin seja equivalente à fonte de Norton, então ICC tem que ser igual a I de Norton. E se eu olhar aqui em cima, aqui em aberto, se vocês se lembrarem, aqui vai ser V Thevenin. Ora, se eu quiser novamente que essas fontes sejam equivalentes, eu vou ter que V Thevenin é igual a V de aberto, ok? Vamos observar agora novamente o comportamento do circuito desconhecido. Veja, se eu quiser calcular agora o I de curto-circuito ou o I de Norton, a primeira coisa que eu devo fazer é curto-circuitar esses pontos. A corrente que eu vou achar aqui vai ser a I de Norton. E se eu quiser achar agora a resistência, eu acho a tensão em aberto, VA, e faço que R de Thevenin vai ser igual a VA dividido por I de Norton. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que na corrente de curto-circuito eu achei 5 amperes e que na tensão aqui em aberto eu achei que VA é igual a 5 volts. Então a corrente que a gente achou vai ser 5 amperes e a resistência
vai ser dada por 5 volts dividido por 5 amperes. 1 ohm. Esse aqui vai ser o meu equivalente de Norton. Se, lembrando agora do vídeo passado, eu quiser achar a fonte equivalente, eu vou ver que a fonte equivalente é igual a tensão da fonte é igual a R, o R da fonte de corrente, vezes o I da fonte de corrente. Ou seja, a minha fonte de tensão equivalente vai ser dada por 1 vezes 5, que é igual a 5 volts. Ou seja, 5 volts. Aqui a resistência em série com a fonte, 1 ohm. E daqui a fonte. E perceba, esse 5 aqui é igual a tensão em aberto aqui. E essa resistência aqui é dada pela tensão em aberto dividida pela corrente de curto-circuito. Ou seja, o equivalente de Norton, se eu olhar para o equivalente de Norton, a minha fonte de tensão equivalente àquela fonte de corrente é o equivalente de Thevenin do mesmo circuito desconhecido. Ou seja, se eu achar o equivalente de Thevenin, eu posso achar o equivalente de Norton devido à equivalência entre fontes. Tá bom? Perceba que o R de Thevenin é uma característica comum aos dois equivalentes, o de Thevenin e o de Norton. E eu tenho 3 métodos distintos de encontrar esse R de Thevenin. A gente vai discutir sobre eles agora, tá? O primeiro método a gente já deu uma olhada, tá? Que é, eu acho a tensão em vazio do meu circuito desconhecido, acho a corrente de curto-circuito daquele circuito desconhecido e divido um pelo outro, eu vou achar o meu R de Thevenin. Esse método é muito bom, sendo que ele tem um porém. Quando eu tiver um circuito desconhecido só com elementos resistivos, eu não tenho como aplicar esse método, porque a tensão aqui vai ser zero e a corrente aqui vai ser zero, porque eu não tenho fontes independentes dentro desse circuito. Ou seja, eu não tenho algo que vai fornecer energia ao sistema, logo eu não tenho tensão nem corrente. Então, se eu tiver um circuito puramente resistivo, eu tenho que recorrer à segunda maneira de calcular o equivalente de Thevenin. Resistência equivalente, ele vai servir tanto para calcular a resistência de Thevenin em circuitos puramente resistivos, quanto também em circuitos que eu tenha fontes independentes e resistências. Ou seja, para calcular por resistência equivalente, eu tenho que ter um circuito que não tenha fontes dependentes. Se meu circuito não tiver fontes dependentes nem independentes, ou só tiver fontes independentes e resistores, eu posso usar esse método. Como é que eu faço? Caso ele tenha fontes independentes, onde tiver fontes de tensão, eu substituo por um curto-circuito, e onde tiver fontes de corrente, eu vou substituir por um circuito aberto, tá bom? Por quê? É como se eu estivesse agora aplicando sobreposição. Vou falar com isso para vocês mais tarde. A minha tensão aqui, quando eu faço ela ir para zero, significa que eu não tenho nenhuma queda de tensão. Como a minha fonte de corrente pode passar qualquer corrente dependendo da tensão, se eu falo que a tensão dessa fonte é zero, é a mesma coisa de eu estar chamando isso aqui de um curto-circuito. Já a minha corrente não. Eu posso aplicar qualquer tensão e a corrente é determinada pela fonte. Então, se eu digo que essa corrente aqui tem magnitude zero, significa que nenhuma corrente pode passar por esse ramo, independente da tensão. Isso é um circuito aberto. Então, quando eu tiver um circuito com resistências e fontes independentes, eu vou aplicar essa transformação aqui, onde tiver fonte de tensão, eu aplico o curto-circuito, onde tiver fonte de corrente, eu aplico o circuito aberto, e após fazer isso, eu realizo o processo de equivalência de resistores, ou seja, eu vou associando os resistores que tem no meu circuito, e o resistor final, vamos, por exemplo, que seja esse circuito aqui, eu aplico paralelo com esse aqui, e o resultado eu aplico série. O resistor final vai ser o meu R de Thevenin, tá bom? Caso agora eu tenha fontes dependentes dentro do meu circuito, aí eu vou ter que usar o terceiro método. Esse método serve para os casos tanto para um sistema só com resistores, quanto para um sistema com fontes independentes e resistores, quanto para um sistema com fonte dependente e resistores. Como é que vai funcionar? Se eu tiver fontes independentes nesse sistema, eu vou seguir esse mesmo processo aqui de cima, transformar a fonte de tensão em curto-circuito e transformar a fonte de corrente em curto-circuito. Eu só vou fazer isso com as fontes independentes. As fontes dependentes e os resistores eu vou deixar do jeito que está. Aí o que acontece? Como eu tenho fontes dependentes dentro do meu sistema, eu não posso fazer associação de resistores. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu circuito já sem as fontes independentes e vou aplicar uma fonte de tensão, e aí pode ser de qualquer jeito que você quiser, eu vou aplicar uma fonte de tensão de valor Vs. Ok? Aplicada essa fonte de tensão de valor Vs, eu vou descobrir quem é essa corrente IS. E aí o que vai acontecer? Quando eu aplicar Vs e descobrir quem é IS em função dos parâmetros, eu vou ter que Vs sobre IS vai ser igual à resistência de Thevenin. Ou seja, eu vou aplicar uma fonte dependente, como se fosse da seguinte forma. Veja, aqui tem Vs, ok? E eu aplico a um resistor só, R de Thevenin. Ora, eu sei que essa corrente IS, que vai chegar aqui, vai ser dada por Vs sobre R de Thevenin, vai ser igual a IS. Se agora tiver outro resistor, eu vou ter que IS vai ser Vs mais, sei lá, R1. Vs sobre R de Thevenin mais Vs sobre R1 vai ser igual a IS. Porque agora
vai ter essa corrente aqui e essa corrente aqui, e S vai ser igual à soma dessas duas correntes. E essa corrente é dada por VS sobre R de Thevenin, mais VS sobre R1. Ou seja, eu estou aplicando aqui o princípio da lei de Ohm, que se eu aplico uma tensão e uma resistência, a corrente drenada vai obedecer à lei de Ohm. Ou seja, se aqui é um circuito que não tem fontes independentes, a minha resistência equivalente vai ser dada pela tensão da fonte que eu apliquei, dividido pela corrente que é solicitada dessa fonte para alimentar esse circuito. Ou seja, minha resistência de Thevenin vai ser dada dessa maneira, tá? Eu vou preparar uma simulação aqui e mostrar para vocês para ver como é que isso se dá, beleza? Vamos lá. A gente vai falar agora do primeiro método de calcular R de Thevenin. Eu tenho aqui o meu circuito, entre aspas, ele é desconhecido, tá? E eu vou descobrir pelo método, V de Thevenin dividido por I de curto-circuito. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quem é a tensão em aberto. Então eu vou pegar aqui um voltímetro, conectar aqui, e ele vai me dizer qual é a tensão aqui nos terminais quando está em aberto. Lembre-se que no voltímetro não passa corrente pelo voltímetro, tá? Perceba, a tensão aqui é 1 volt, é a tensão de Thevenin. Se eu quiser agora calcular quem é a corrente de Thevenin, eu vou pegar um amperímetro, que idealmente não tem queda de tensão no amperímetro, ou seja, como se fosse um curto-circuito. Ele vai me dizer que a corrente é de 1 mA. Se eu for fazer os cálculos aqui, eu vou ter que V Thevenin é igual a 1 volt, I de curto-circuito é igual a 1 mA, logo, R de Thevenin vai ser igual a 1 dividido 1 vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual a 1 kΩ. Vamos ver se não é verdade? Se eu criar agora um circuito aqui de 1 volt, que é a tensão em aberto, e um resistor de 1 kΩ. Vamos ver se o comportamento não vai ser o mesmo? Deixa eu aplicar aqui também o neutro. Né? Vamos lá. Em curto-circuito, a corrente de 1 mA e circuito aberto, a tensão é de 1 volt. Ou seja, esse meu circuito aqui é equivalente a esse. A saída desse circuito apresenta o mesmo comportamento. Se eu colocar aqui uma resistência de 10 ohms, a corrente e a tensão que aparecer aqui vai ser a mesma corrente e tensão que aparecer aqui. Vamos provar isso aí? Vamos lá. Se eu tenho aqui uma resistência... Não, vamos botar uma de 1 kΩ mesmo. Tá bom. 1 kΩ. Perceba. Quem é a tensão? 500 mV. Quem é a tensão? 500 mV. Quem é a corrente? 500 microamperes. Quem é a corrente? 500 microamperes. Ou seja, esse circuito aqui é o equivalente a esse. Agora o que a gente vai fazer é calcular pelo segundo método. Beleza? A gente já sabe qual vai ser o equivalente de Thevenin desse circuito. E agora a gente vai calcular pelo segundo método, que é o seguinte. É o método que serve para circuitos que não tem fontes dependentes. Então a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei? A gente vai pegar, vai curto-circuitar as fontes de tensão. Então aqui é uma fonte de tensão, vou substituir por um curto-circuito. Ok? E aí, quando curto-circuitar a fonte de tensão, a gente vai fazer o equivalente dessas resistências. Perceba, aqui é uma resistência de 1 kΩ em paralelo com a de 1 kΩ em paralelo com a de 0 ohms, que é um curto-circuito. Logo, o equivalente dessa resistência aqui é 0. Uma de 0 ohms. 0 ohms insere com 1 kΩ. A resistência final disso aqui vai ser 1 kΩ. Ou seja, a meu R de Thevenin vai ser 1 kΩ. E era o resultado que a gente já esperava, não é verdade? Vamos ver? Eu tenho aqui um equipamento que é o ohmímetro, que ele mede a resistência do conjunto. Vamos ver qual é a resistência do conjunto. 1 kΩ. Óbvio, né? Eu apliquei um curto-circuito. Se eu pegar um sisteminha aqui um pouco mais complicado, exemplo. Vamos lá. Eu tenho esse sistema aqui que é um pouquinho mais complicado. Eu adicionei essa resistência aqui e essa fonte de corrente daqui, ok? E aí, de novo, né? Agora que eu adicionei novos elementos, o meu equivalente de Thevenin vai ser diferente. Vamos lá. A tensão em vazio ainda é 1 volt. E a resistência desse equivalente de Thevenin, e a corrente de curto-circuito, perdão, desse equivalente de Thevenin, vai ser 500 microamperes. Isso vai fazer com que a minha resistência seja 1 volt dividido por 0,5 vezes 10 a menos 3, tá? 500 micro é a mesma coisa de meio milli. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a terceira ohms, ou 2 kΩ. Ou seja, meu equivalente de Thevenin novo vai ser 1 volt e aqui 2 kΩ. Tá bom? Então é o seguinte. Se agora eu fizer o segundo método e retirar... E qual é o segundo método? Onde tem fonte de corrente, eu troco por um circuito aberto. Onde tem fonte de tensão, eu troco por um curto-circuito. Observe que, se eu agora for calcular o meu equivalente entre essas resistências, vai ser que isso aqui está em paralelo com o curto-circuito. Ou seja, isso aqui em paralelo com o curto-circuito vai para 0. Esse 0, perceba que aqui é um circuito aberto, né? Então, é 0, insere com a resistência infinita, mais 1 kΩ, porque isso aqui está tudo em série. Então, isso aqui vai para R tendendo a infinito. E perceba que isso aqui está em paralelo com isso. A gente sabe que R tendendo... Oxe, eu botei 8.
A gente sabe que R tendendo a infinito, perdão, R tendendo a infinito, se eu fizer em paralelo com alguma coisa, vai dar essa mesma coisa, porque R infinito é um circuito aberto. Se é o circuito aberto, então a gente desconsidera essa parte e só considera essa resistência. Por fim, o circuito vai ser esse, e esse aqui um em série com o outro. 1 kΩ, 1 kΩ. E no fim, o equivalente entre esses dois vai ser a soma. Ou seja, a resistência de Thevenin vai ser igual a 2 kΩ, como a gente já achou anteriormente. Agora, finalmente, a gente vai falar do terceiro método, que é o seguinte. Eu vou modificar esse circuito aqui e adicionar agora uma fonte equivalente. Só precisa de uma para a gente perceber a diferença, tá bom? Observa aqui. Eu agora adicionei somente essa fonte de tensão controlada por tensão. Ela está lendo aqui essa tensão aqui, que eu vou chamar de V1, tá? E aqui está dizendo que é 2V1. Ele dá 2 volts por volt porque é controlado por tensão, entendeu? Mas esse 2 volts por volt é só o ganho. Ele está lendo a tensão aqui, essa tensão mais menos, V1, dessa fonte de corrente, e está transformando aqui em duas vezes essa tensão que ele lê aqui, V1. Então, quando a gente der play, a tensão em aberto vai ser agora 3 volts. E quando a gente aplicar agora o curto-circuito, a gente vai ter que a corrente aqui é 750 microamperes, ok? Se a gente for calcular agora a resistência desse circuito, a resistência determinante do circuito, a gente vai ter o seguinte: 3 volts dividido por 750 miliamperes. Isso é 0,75 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual a 4 quilômetros. Ok? Então, observe. Se eu substituir agora esse circuito aqui pelo seguinte: em vazio, uma fonte de 3 volts, tá? Então, vou aplicar aqui 3 volts e uma resistência, tá? Não sai. Uma resistência de 4 quilômetros. Ele vai apresentar o mesmo comportamento da saída do circuito acima. 3 volts de tensão e corrente de curto-circuito 750 microamperes ou 0,75 miliamperes, beleza? Então, o equivalente é esse aqui, ok? Agora, a gente vai falar do terceiro método para conseguir achar conseguir achar a resistência equivalente. E aí, de novo, a gente vai aplicar um curto-circuito onde tiver fonte de tensão e um circuito aberto onde tiver uma fonte de corrente. Beleza? Mas a gente não vai tirar a fonte dependente, só as independentes, tá bom? E aí a gente vai aplicar uma fonte auxiliar, certo? Eu vou colocar uma de 1 volt e vocês vão descobrir por quê. E quando eu der play, vocês vão ver o seguinte. Perceba. A tensão que está saindo aqui é de 1 volt, ou seja, a tensão aplicada é 1 volt, e a corrente solicitada da fonte é 250 microamperes, ou seja, 0,25 miliamperes. Então, meu VS é igual a 1 volt e o meu IS é igual a 250 microampere, ou então 0,25 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou seja, meu R de Thevenin vai ser igual a 1 dividido por 0,25 vezes 10 a menos 3. Ora, 1 sobre 0,25 é 4. Então, R de Thevenin é igual a 4 quilômetros. O resultado que a gente achou aqui. Beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado entendido para todo mundo, tá? O programa se chama Every Circuit. Eu vou colocar o nome dele na descrição. Tem para eu acho que tem para iOS, tem para Android, tem para Google Chrome também. Você pode acessar pela internet. Você pode criar e-mails todo dia, tá? Ele não pede verificação de e-mail, porque ele é R$65, tá ligado? Você compra uma vez só. Mas ainda assim é muito caro. Então, se você não tiver dinheiro, é só inventar um e-mail muito louco. Toda vez que você for usar, que ele dura 24 horas. E aí, quando você for entrar da próxima vez, você apaga todos os dados dele nas configurações do seu celular e coloca outro login. E faz isso toda vez que você quiser usar, que você vai poder usar ele para sempre sem precisar pagar, tá bom? É isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixa o like aí se você tiver gostado. Se inscreve no canal para ajudar a gente. E é isso. Até o próximo vídeo.